A concepção de história de Heródoto. Heródoto de Halicarnasso viveu entre 485 a 420 a.C. e possui uma importância simbólica muito grande para a cultura ocidental. Ele é tradicionalmente considerado o pai da história, por ser o primeiro a conscientemente produzir uma investigação sobre o passado humano. Sua obra, chamada Histórias, foi lida e relida por mais de 2.500 anos e sempre deixou alguma marca em seus leitores. É uma obra com várias histórias incríveis, escritas no estilo claro que estimula a curiosidade. Fascinado pelas histórias que ouvia sobre a guerra médica, principalmente as batalhas heróicas de Maratona, Salamina e Plateia, Heródoto decidiu investigar a guerra entre os gregos e os persas. Para isso, resolveu viajar para as terras que os gregos consideravam habitadas pelos bárbaros, fazendo dele um dos maiores viajantes da antiguidade. No continente asiático, visitou o Egito, a Líbia, a Fenícia e provavelmente a Babilônia. No continente europeu, percorreu a Macedônia, a Trácia, a Sítia e as terras além do rio Danúbio. Após estas viagens, coletando uma imensa quantidade de material, Heródoto retornou para Halicarnasso, mas por causa do seu envolvimento numa conspiração política, foi expulso da cidade e passou a viver em Samos, onde escreveu seu livro. Em 443 a.C., Heródoto resolveu participar da fundação da colônia grega chamada Túrio, na região sul da Itália. Viveu em Túrio até a sua morte em 420 a.C. Um dos grandes momentos da vida de Heródoto ocorreu em 446, quando sua obra foi lida na Assembleia de Atenas, causando grande comoção. Conta-se que entre os espectadores estava um rapazola chamado Tucídides, que chorou de emoção ao ouvir as declamações das histórias. Tempo depois, Tucídides se tornaria um dos mais conhecidos historiadores do mundo antigo. A partir daí, Heródoto, famoso na Grécia, passou a apresentar sua obra em festivais, inclusive participou da abertura de um dos Jogos Olímpicos. Os gregos realmente eram um povo diferenciado, pois convidavam historiadores para a abertura de suas Olimpíadas, enquanto nós convidamos ídolos do mundo pop. As histórias têm grande valor cultural e literário. A narrativa é simples, precisa e sóbria, apesar de recheada de episódios dramáticos e de curiosidade pouco verossímeis. O texto, influenciado pela tradição épica, possui um estilo coloquial, permeado de descrições, digressões, anedotas e lendas. A obra é dividida em 9 livros, os quais, após a morte de Heródoto, foram denominados pelo nome de uma das 9 musas, filhas de Apolo. Em termos de temática, a sua obra pode ser dividida em 3 partes. Os 4 primeiros livros descrevem a expansão do Império Persa. O 5º e o 6º livro descrevem a tentativa de Dario de invadir a Grécia. O 7º, 8º e 9º livros descrevem a nova tentativa de invasão persa, agora sob o comando de Xerxes. Valorizado em vida a ponto de ser ovacionado nas Olimpíadas e festivais gregos, a recepção da obra de Heródoto passou por altos e baixos no decorrer do tempo. Considerado o precursor da narrativa historiográfica, foi denominado pelo senador romano Cícero como o pai da história, mas foi chamado por diversos outros autores o pai da mentira, ou um contador de histórias. Um dos maiores críticos de Heródoto foi Plutarco, um escritor que viveu na época do Império Romano, que escreveu um texto chamado A Malignidade de Heródoto. Para Plutarco, era inaceitável o modo moderado como Heródoto retratou os povos considerados como bárbaros, principalmente a afirmação de que a religião grega foi influenciada pela religião egípcia. Para Plutarco, Heródoto era um filobárbaro, um amigo dos bárbaros e traidor da cultura grega. O geógrafo Estrabão, que viveu entre os anos 63 a.C. e 23 d.C., acusou Heródoto de ser um praticante da filomútia, ou seja, um contador de mitos.
Estrabão não aceitou a presença de seres fantásticos e mitológicos nas histórias de Heródoto, mesmo que o autor tenha manifestado seu ceticismo sobre a existência real desses seres. Heródoto ganhou uma certa credibilidade a partir do século XVI, quando foi publicado, em 1566, o livro Apologia a Heródoto, pelo francês Henri Estienne. Era a época dos grandes descobrimentos marítimos e a Europa recebia de viajantes relatos sobre práticas e costumes anteriormente inimagináveis dos indígenas que habitavam o Novo Mundo. Isso provavelmente abriu a mente dos europeus para uma melhor recepção da obra de Heródoto. Na época moderna, Heródoto foi admirado por vários historiadores. O alemão Johann Herder, que viveu entre 1744 a 1804, um grande estudioso da cultura popular, elogiou Heródoto por possuir um ágil e doce senso de humanidade. O historiador italiano Arnaldo Momigliano afirmou: a hostilidade contra Heródoto é algo mais do que a desconfiança teórica de seu método. Seus críticos não foram capazes de apreciar a profundidade do seu humanismo e as sutilezas de suas reações. Um dos principais livros sobre Heródoto é o do historiador François Hartog, O Espelho de Heródoto, ensaios sobre a representação do outro. Utilizando-se do relato sobre os citas, Hartog acredita que Heródoto, ao estudar os bárbaros, estava na verdade refletindo sobre o significado de ser um grego. Usando uma estratégia básica da atual antropologia, Heródoto valia-se do outro, que era estranho, para compreender a sua própria cultura. Heródoto não era um filobárbaro, como pensava Plutarco. Era um grego orgulhoso de sua cultura. Os bárbaros serviam como espelho para ajudar a enxergar melhor a especificidade da cultura grega. E como as mulheres bem sabem, não é possível viver num mundo sem espelhos. Outra leitura muito interessante da obra de Heródoto foi feita pela filósofa Hannah Arendt, num dos ensaios do livro Entre o Passado e o Futuro. Arendt acredita que a história surgiu porque os gregos perceberam que os humanos eram capazes de coisas tão grandiosas como as realizadas pelos heróis míticos, um Ulisses e um Aquiles retratados nas obras de Homero. Assim, o historiador, seguindo os passos do poeta épico, procurou não deixar que as grandes e extraordinárias coisas realizadas pelos homens fossem esquecidas. Heródoto deixa bem clara essa intenção de perpetuar na memória os grandes feitos humanos, bem no início da sua obra, quando diz: esta é a exposição das investigações de Heródoto de Halicarnaso, para que os feitos dos homens se não desvaneçam com o tempo, nem fique sem renome as grandes e maravilhosas empresas realizadas quer pelos helenos, quer pelos bárbaros, e sobretudo a razão por que entraram em guerra um com o outro. Um aspecto que Hannah Arendt destaca bem é a imparcialidade de Heródoto. O seu propósito é não deixar sem renome os grandes feitos realizados por gregos ou por bárbaros. Independente do sujeito da ação ser grego ou bárbaro, o fato de ser algo inusitado, exuberante e extraordinário faz com que mereça ser registrado pelo historiador. Uma das partes mais polêmicas da obra de Heródoto é a sua atitude em relação aos mitos. Em muitos momentos, ele parece não acreditar nas histórias míticas que ele ouviu e deixa bem clara a sua opinião. Um exemplo é o seu ceticismo sobre a existência de lobisomens. A dar crédito aos citas e aos gregos estabelecidos na Sítia, cada Neurida se transforma uma vez por ano e durante alguns dias em lobo, voltando depois à forma humana. Por mais que os citas o afirmem, não posso crer em tal coisa, que ao meu ver não passa de fantasia, embora eles cheguem a jurar sobre a sua veracidade. Por outro lado, ele acredita que uma pegada de mais de 1 metro encontrada na Sítia seja a do herói mítico Hércules. A Sítia possui algo curioso e que atrai a atenção daqueles que a visitam.
Trata-se da marca do pé de Hércules, no rochedo perto de Tiras. Essa marca assemelha-se à do pé de um homem, medido porém 2 côvados de comprimento. Mas o maior mérito de Heródoto é que ele não quer impor uma verdade ao leitor. Ele simplesmente narra as histórias, deixando a quem o lê a tarefa de acreditar nelas ou não. Em certo momento ele diz: faça bom uso do que é dito pelos egípcios, aquele para quem tais ditos são confiáveis. Quanto a mim, ao longo de todo o meu discurso, figura como preceito que escrevo o que é dito por cada um conforme ouvi. Ele registra tudo o que viu e ouviu, mas alerta que nem sempre as histórias ouvidas são verossímeis. Por exemplo, ele diz: isto é o que contam os persas e os fenícios. Quanto a mim, a respeito de tais acontecimentos, não vou afirmar que as coisas se passaram assim ou de outra maneira. Esse desejo de Heródoto em colecionar essas histórias maravilhosas por ele ouvidas e vistas transformou o seu livro numa coletânea imprescindível para entendermos o imaginário vigente no mundo antigo. Daí o caráter inspirador da obra de Heródoto, caráter esse muitas vezes aproveitado pela cultura de massas. O filme O Paciente Inglês, vencedor do Oscar de melhor filme de 1997, utiliza uma das histórias de Heródoto como pano de fundo para o enredo de uma história de amor entre um homem e a mulher de seu melhor amigo. A famosa HQ Os 300 de Esparta, de Frank Miller, teve como base a descrição de Heródoto da Batalha de Termópilas. A intenção desse canal é mostrar algumas dessas histórias de Heródoto. Fica então o convite para apreciá-lo. Olá, sou o professor Eliezer Cardoso de Oliveira. Agradeço pela atenção.